Oi, boa tarde, tudo bom para vocês? Daqui a pouquinho vai começar a nossa live Festival de Outono e Inverno. Falta alguns minutos ainda para as 2 horas da tarde. Estão me ouvindo bem? É a nossa primeira live, a gente está arrumando tudo aqui, que ela se inicia às 2 horas, daqui a pouquinho a gente vai dar início. Para ajudar a gente, vocês podem clicar naquele aviãozinho que tem ali do lado e ir mandando pro amigo, pro parente, para eles entrarem na live também aqui nesse sabadão de tarde para ver os nossos produtos. Boa tarde, vamos entrando, vamos convidando ali o pessoal para participar da nossa primeira live Festival de Outono e Inverno. Vim aqui para o pessoal poder entrar também, compartilhar ali. Agora é sábado, quem está de preguiça em casa, que quer conhecer um pouquinho aqui dos nossos produtos, convida para entrar. Durante a live eu vou falar várias palavras que vão ser cupom de desconto. Então vocês podem estar pegando papel e caneta na mão, porque vai ter cupom de desconto para quem é nosso cliente, que já comprou conosco, e para primeira compra também. Então, para não perder esses descontos que serão aplicados no final ali do seu carrinho com o cupom de desconto, já pega papel e caneta na mão. Vamos conversar um pouquinho enquanto vai dando o horário das 2 horas. Querem escrever ali para mim de onde que vocês estão falando? Para a gente saber de onde cada pessoa está nesse Brasilzão todo. Escreve para mim da onde que você é, de onde que você está assistindo a nossa live. Eu só tenho a dizer que eu estou muito feliz em poder estar aqui hoje, me apresentando para vocês, né, que meu nome é Raquel. Eu sou a principal idealizadora, né, de poder comercializar assim os nossos produtos pela internet e enviar para o Brasil inteiro. Então, pega papel, pega caneta, primeira compra, e para quem já é nosso cliente, vai ter umas palavras-chave que são nossos cupons de desconto para você obter esses descontos no final das suas compras. A gente não esquece, tem aquele aviãozinho ali do lado, começa a mandar para ajudar a gente ali, manda pro tio, pra tia, pro vô, pra avó, pro primo, pra prima, pro amigo, para a gente conseguir alcançar bastante público e todo mundo ver os nossos produtos, conhecer um pouquinho aqui do que a gente vai entregar para vocês hoje.
Conta para mim também como é que tá o clima ali na região de vocês. Se está mais quente, mais frio? Eu falo hoje aqui do sul, né, de Santa Catarina. A nossa cidade é Laurentino, o nome, uma cidade pequena, muito acolhedora. E eu gostaria de saber também de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo. O Erison ali, o nosso clientão, que já está há anos conosco, diz que lá está bem chuvoso. Olha, aqui não está muito diferente, Erison, está bem nublado, acredito que até o final do dia vai chover bastante, que as nuvens já estão carregando e se preparando, acho que para começar a chover aqui para a gente também. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos quem está entrando. Espero que vocês fiquem aqui conosco até o final dessa live. Sim, aqui também. Tá mais ou menos com cara de chuva, mas não aquele tempo que não se define, sabe? Então, tem várias pessoas entrando ali, ainda falta alguns minutinhos, né? Pra gente, de fato, começar. Quem tá no nosso grupo VIP ali do WhatsApp, eu já vou mandar mensagem também para quem quiser assistir nossa live de hoje. E eu queria que vocês me comentassem também ali aonde vocês costumam plantar as mudas. Se vocês têm um local que dá para plantar no chão, ou se vocês costumam plantar mais em vasos. Daí só pode colocar assim no comentário, no chão ou no vaso. Porque para cada... Daí eu já sei a informação que eu devo passar para cada tipo de muda ou planta que eu vou trazer aqui na frente para mostrar para vocês. Daí então, reformulando. O espaço que vocês têm para realizar o plantio das mudas, só escreve para mim se é vaso ou no chão. Porque daí, quando eu trouxer a muda aqui na frente para mostrar ela para vocês, eu já digo se vocês podem cultivar ela, se o ideal é no chão ou no vaso. Ou os dois, né? A gente já fala tudo, já dá uma atenção para esses pontos, né? Da onde ela é melhor para ser cultivada, né? Mais uma vez, quem está entrando, né, sejam todos bem-vindos. É uma gratidão enorme estar aqui no dia de hoje e poder conversar um pouquinho com vocês, poder saber de onde vocês estão assistindo e poder entregar o nosso conteúdo aqui para vocês, né? Não esquece de mandar o aviãozinho para os demais ali, para o amigo, familiar, para o tio, para a tia, para assistir com a gente hoje aqui a nossa live Festival de Outono e Inverno. Essa live, hoje, ela é mais com o intuito de apresentar para vocês alguns de nossos produtos que às vezes ficam esquecidos, né? Que vocês acabam vendo lá no nosso catálogo, no nosso site, mas às vezes não querem comprar porque não sabem ao certo como que é para cuidar dessa muda, dessa planta, não sabe se ela vai produzir muito bem. Então, vai ser para apresentar elas para vocês. Esse é o intuito da nossa live. E também abordar alguns pequenos tópicos, né, que são as principais dúvidas dos clientes.
Então, ali convida mais o pessoal para assistir conosco. Vamos ver se a gente alcança ali uma visualização boa, um público bom, né? Para quem gosta desse tipo de conteúdo, para quem gosta desse tipo de função, que é o plantar, o cultivar as mudas, né? E plantar e cultivar, além de as mudas frutíferas, principalmente, além de trazer o alimento para a gente, ela é muito mais que só oferecer o alimento, né? É qualidade de vida. É tu saber que tu tá ali depositando o teu amor em algo que depois tu vai colher os seus próprios frutos, né? Então, vamos subindo ali os telespectadores. Daqui a pouquinho eu já começo. Falta quase 2 minutinhos para as 2 horas e a gente vai começar às 2 horas em ponto. Quase 2 horas em ponto, então já vamos se preparar e vamos começar com as apresentações. Para quem está visualizando a nossa página, peço que compartilhem essa live de hoje com os amigos, com os conhecidos, com quem puder assistir hoje, nesse dia, nesse sábado, que tem um aviãozinho ali embaixo, que é uma flechinha assim na diagonal. Ali, se vocês clicarem nela, vocês conseguem enviar o link dessa live para outras pessoas. E assim a gente vai entregando o conteúdo de hoje para mais pessoas poderem estar visualizando, né? E também a dúvida de vocês pode ser a dúvida dessas outras pessoas que também querem conhecer um pouquinho aqui dos produtos da Garden. Então, para quem não me conhece, eu sou a Raquel. Eu sou a principal idealizadora desse mundo, né, de distribuir os nossos produtos para o Brasil inteiro. Por quê? Porque tudo que a gente faz aqui, a gente faz com carinho, dedicação e amor. E a gente viu que a gente tem um dom quando a gente produz o nosso tipo de produto. Porque não é toda pessoa que tem a prática de enxertia, de alporquia, de criar mudas clonadas. Então, tudo isso é anos de prática e de técnicas. E claro que hoje a gente quer uma aceleração também nessa parte de poder estar colhendo nossos próprios frutos, né? Aqui comigo está o André, que o André ele é o encarregado, ele é o principal responsável por toda a parte de produção aqui da nossa unidade. Então, ele cuida das mudas, desde a semente até quando ela está germinando e até que ela está num porte pronto para comercializar para vocês. Então, ele cuida de cada fase, de cada etapa, desde o início da semente até quando ela chega lá na casa de vocês. Então, agora vamos começar a nossa live. Quero falar para vocês também que o nosso produto, ele é feito num ambiente todo controlado, todo protegido, né? E o que a gente faz aqui, nesse ambiente, é a muda, né? A muda é o quê? A muda, ela é a fase inicial da planta. Então, a gente faz o início, né? A gente cuida dela desde da germinação, da semente, até que ela está pronta para ficar ali para vocês receberem ela ali na casa de vocês, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem. E é um cuidado que eu sempre falo que é em equipe. Por quê? Porque a gente faz a nossa parte aqui, né? E é 50%. 50% nosso, 50% de vocês. Para daí a gente obter a qualidade ali e o resultado que a gente quer, né? Que às vezes é colher fruta, ter aquela sombra boa daquela árvore que dá sombra, é ter flores naquelas mudas que dão flores. Então é 50-50. A gente faz a principal etapa, que é a produção da muda, que é a fase inicial dela. Então, sim, as mudas podem variar numa altura de 40 a 70 centímetros. Né? Isso não
não vai afetar no resultado final lá. E eu vou explicar durante a live também alguns pontos de como adubar e a poda. E para quem tem um pouco de... Quem ainda está começando nesse mundo de plantar as mudas, a cultivar suas próprias mudas, tanto de frutas ou outros tipos, não é difícil, tá, gente? É muito fácil. Mas a gente, às vezes, tem aquela sensação de que vai ser extremamente difícil, mas não é. Por quê? Porque cuidar de uma muda é muito mais fácil do que cuidar de um pet, isso eu garanto, né? E tanto quando a gente tem uma muda para cuidar, ou um pet para cuidar, ou qualquer outra pessoa, eu sempre falo assim, a gente está fazendo o quê? Depositando nossa dedicação e nosso amor para isso que a gente está cuidando, né? Então, assim, durante a nossa live, ela começou agora às 2h em ponto. Então, das 2h até as 5 da tarde, quem fizer uma compra, porque a nossa live vai acabar e vocês vão ter um tempo para ir no nosso site e procurar o que vocês quiserem para fazer a compra de vocês. Então, no nosso sistema, a gente consegue ali estar visualizando por data e horário quais vão ser esses pedidos das 2h até as 5 da tarde. E o primeiro cliente que ele fizer uma compra lá no nosso site, no valor de R$500 para cima, pode ser 501, eu já vou soltar o primeiro brinde que esse cliente vai ganhar, que é o brinde top dos top. Primeiro brinde desse cliente vai ser esse nosso vaso aqui, ó. Então, nas compras acima de R$500, a gente consegue ter o controle do pedido, né, por data e por horário. Então, o primeiro cliente já anota ali no papelzinho de vocês, pega um papel e uma caneta, porque durante a live eu também vou falar palavras-chave, que vão ser cupons de desconto para a primeira compra e para os nossos clientes amados e queridos que já compraram conosco e já sabem da qualidade dos nossos produtos. Então, nessa live, todo mundo vai aproveitar. Além de ver os nossos produtos, vai aproveitar as nossas super ofertas, vai aproveitar o nosso show de brindes. Então, a primeira live Festival de Outono e Inverno aqui da Garden Citrus. Esse vaso aqui, um vaso lindo, tá? Ele é o Classic, é o vaso Prime, Classic Cone. Nem tem no nosso site para vender esse aqui. Não tem. Ele é uma pintura eletrostática, ó. Aquela pintura automotiva de carro. Então, pode ficar no tempo. Então, esse aqui vai ser o primeiro brinde. Nas compras acima de R$500. Quero ver quem é que vai fazer esse pedido e garantir esse vaso lindo aqui. Já comece a imaginar onde que você vai colocar ele ali na sua casa. Pode ser varanda, área de piscina, pode ser na rua, porque a pintura dele é eletrostática. Então, ele não vai desbotar, porque é a mesma pintura de carro, né? De excelente qualidade também. Então, agora, esse é o primeiro brinde que o sortudo ali, sortudo não, quem for ali no site fizer essa compra, né? Agora eu vou trazer aqui para vocês as mudas, os produtos. Porque o intuito dessa live é mostrar os nossos produtos, né? Como que eles vão chegar ali para vocês na porta da sua casa, porque a gente envia para todo o Brasil, as nossas mudas são embaladas cuidadosamente e a gente envia por transportadora. Lembrando que quem é da região sul e sudeste, nas compras acima de R$400 ganha frete grátis. Então, se você fizer um pedido para adquirir esse vaso, que você for do sul e sudeste, você ainda vai ganhar frete grátis, porque tem frete grátis nas compras de R$400. Então, quem for do sul e sudeste, aproveita. A primeira muda que eu vou trazer aqui para mostrar para vocês é a muda de carambola. Essa aqui é a nossa muda de carambola. Vocês estão conseguindo visualizar bem? Ó, ela é uma muda, a gente produz nessas embalagens. Ela tá bem enraizada. Aqui tá cheio de raiz, né? Então, o que acontece? A gente envia a muda sim. Você pode receber ela sem folhas aqui, porque quando a muda está crescendo, a gente faz a poda
nessa altura de 40 a 70 centímetros, que é a altura ideal para fazer a poda e essa muda aqui, poder ir tanto no chão como num vaso. Isso a gente faz pensando na estética que essa muda vai se desenvolvendo. Por quê? Porque a gente quer o quê? A gente quer um tronco aqui, um caule baixo, mas a gente precisa também de uma copada. Então, por isso que a gente poda aqui e já envia todas as nossas mudas podadas na altura como ela tem que ser para se desenvolver muito bem. E o que acontece? Agora falando um pouquinho de poda. Quando a gente poda muda, nessa altura, a gente pode plantar tanto essa aqui no vaso como no chão. A gente fica com o tronco baixo. E daí aqui vai abrindo a copa. Aí a gente faz a primeira poda, mas depois vocês vão continuar fazendo podas em casa e visualizando onde precisa podar. Porque o que a gente quer? A gente quer aquelas mudas baixinhas, que ela se torne uma árvore baixa, de um porte pequeno a médio, para a gente poder fazer a colheita dos frutos com as mãos. É isso que a gente quer hoje, né? Então, a gente já envia elas preparadas e na altura correta como vocês têm que fazer o plantio, né? Essa aqui é a nossa muda de carambola. A carambola era uma muda, assim, que ela é frágil, porque ela tem umas folhas mais finas e delicadas. Então, quando ela é transportada, ela pode, sim, dentro da caixa, viajando com outras mercadorias, né, com outras mudas, ela pode sim sentir algum estresse, pode quebrar um galhinho, pode quebrar, magoar a folhinha, principalmente quando tem folhas que estão com as brotações novas, que estão brotando, porque é o quê? Quando a muda está brotando, ela está jogando água para as folhas. E daí, querendo ou não, essa muda é uma folha novinha. E essa folha, ela é fácil de tu amassar assim e ela já ficar magoadinha. Só que isso não vai interferir em toda a genética e qualidade dela. Por quê? Porque ela é um ser vivo biológico, ela está em constante crescimento, né? Então, isso não vai interromper no seu ciclo, né? Você pode estar fazendo o plantio normalmente. Pode pegar uma tesoura de poda, que inclusive também tem umas tesouras bem legais no nosso site para vender, tá? E você pode estar fazendo a limpeza. Então, quando vocês receberem uma muda assim, não precisa ficar assustado, né? Porque como ela é um ser vivo biológico, ela cresce e continua crescendo. Então, essa aqui é a nossa muda de carambola. A carambola vocês conhecem? Comenta ali comigo. Só diz assim, se vocês conhecem a carambola, sim ou não. Vocês sabem essa aqui qual que é, né? Ela dá aquele fruto amarelo bem gostoso, que quando tu corta parece uma estrelinha. Daí ela fica linda na decoração de bolo, sobremesa. Ela é bem docinha. Principalmente na casa da avó, do Bisa, é que a gente vê muita receita, né, da sobremesa de carambola. Quem ali conhece alguma receita de carambola também pode falar comigo. Quem já experimentou. Se na casa da avó, do vô, da Bisa tem bastante pés de carambola que ela faz parte da infância, né, Lucas? É isso aí. Tudo isso aqui faz parte da nossa infância. Então, isso aqui, nossa muda de carambola. Agora eu vou pegar a próxima. Essa aqui daí, tá, pode ser plantada em todo o Brasil, né? Pode ser cultivada no vaso ou no solo. Desculpa, gente. Desculpa que eu vou ter que tomar um gole de água. Suco de carambola, né, Erison? E dá para colocar a folhinha de hortelã no verão, fica bem refrescante. A próxima muda que eu vou mostrar para vocês é a nossa muda de carambola. Essa aqui é a nossa muda de carambola comum. Sabe aquela carambola? Essa aqui também é do gostinho da infância. Quem lembra dessa goiaba? Essa goiaba é aquela que geralmente a gente encontra onde? No mato, perto da lagoa. Quando a gente vai fazer trilha, a gente encontra muito com aquela goiaba gostosa. Essa é aquela goiaba mais gostosa de todas. Tem as outras variações hoje no mercado, mas ainda
Essa goiaba comum é a mais gostosa. Ela é vermelha por dentro. E podem ver também que nossas mudas são bem enraizadas. E a gente faz o preparo delas para enviar para vocês. Agora, nesses nossos próximos envios, a gente está melhorando ainda mais a logística e o modo de como vai fazer o envio das mudas para vocês. Então, como é que nós vamos fazer agora? Porque como a gente produz, a gente pode afirmar, e eu tenho a certeza em falar isso para vocês, que as nossas mudas, elas só vão morrer quando? Quando faltar água, e somente isso. Ela só morre se faltar água. Então, por quê? Porque elas não vão morrer. Porque elas são muito bem enraizadas. A gente faz a escolha da muda para enviar para vocês. Pode acontecer algumas situações que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para ver se a tua muda está precisando de água ou não. Daí, como é que você... Essa questão de irrigação, como é que você faz para visualizar se você precisa colocar água na sua muda ou não? Então, é assim. Quando você recebeu nossa muda em casa, você vai fazer o plantio dela. Pode fazer o plantio dela já de imediato. Não precisa tempo para aclimatizar ela, não precisa, tá? Porque as nossas mudas elas já são produzidas num ambiente que elas ficam aqui mantendo suas temperaturas, tanto no inverno como no verão. Então, elas já são adaptadas para plantar em todo o Brasil. E daí, como é que você faz para verificar se a tua muda está precisando de água ou não? Primeiros sinais. Sua muda está aqui. Se ela está precisando de água, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a ficar tristinha. As folhas vão ficar caidinhas assim para baixo, né? Mas se você ainda não tem certeza se ela está precisando de água ou não, você pega e olha o solo. Só que quando você vai olhar o solo, você não pode se basear só por aquele solo que está aqui em cima. Porque geralmente, desculpa pessoal, falando demais e está coçando a garganta. Já peço desculpa, né? Por quê? Porque o solo, aqui em cima, ele tende a secar mais rapidamente. Mas aqui, principalmente essa dica é valiosa para quando a gente faz o plantio no vaso, tá? Então, o quê? A gente tem que observar o seguinte. Quando a gente fizer o plantio dessa muda no vaso, a gente vai ter que ver aqui em cima. Se a gente vê aqui em cima tá seco, não quer dizer que ela está precisando de água. Porque esse solo que fica mais soltinho e mais superficial aqui, de uns tanto de 2, 3 dedos, ele tende a secar mais rapidamente. A gente tem que observar conforme está da metade para baixo, se está precisando de água ou não. Então, às vezes você vai molhar todo dia e ela vai fazer o quê? Vai acontecer um estresse hídrico. E principalmente você tem que ver aonde que está esse vaso. Se esse vaso está num local onde está pegando sombra, você tem que se você puder mover ele de lugar, você move ele de lugar para um lugar onde pegue mais sol, para daí poder conseguir fazer essa evaporação da água. Porque a planta ela precisa de água, mas também não pode ser em excesso, porque o excesso dá também estresse hídrico. Quer mostrar essa? E olha o que acontece. Essa aqui está com excesso de água. Quando a muda está com excesso de água, o que pode acontecer? Igual essa aqui, ó. Ela começa a ficar com as folhas amareladas e ela começa a fazer o quê? Começa a ir todos os nutrientes que ela estava absorvendo para a muda, ela começa a ir embora. É porque vai apodrecendo a raiz, né? Começa a ir embora todos os nutrientes, porque começa a apodrecer as raízes. Porque a raiz precisa de água, a muda precisa de água, porque através das raízes é a sua principal fonte que ela absorve a sua hidratação, né? Só que em excesso também não é legal, porque dá essa desidratação na muda. É como se desse... É um estresse hídrico que fala, só que vai embora todos os nutrientes da planta. Então, todo nutriente que ela precisa está indo embora. Daí ela não consegue se desenvolver. Ai, desculpa, pessoal.
Então, essa aqui foi a nossa muda de goiaba comum, né? Que é uma excelente opção também de compra ali para vocês, porque ela é muito gostosa. E é a mais gostosa de todas, né? E daí agora eu vou passar para a próxima. Então, essa aqui também, ela pode ser plantada em todo o Brasil, pode ser plantada em clima quente e pode plantar também num vaso e no chão. A gente também envia ela podada. Agora, como a gente já falou de água, falamos de umas mudas ali, o principal que eu quero falar agora com vocês é a respeito da adubação. Por quê? Porque também tem uns brindes para quem comprar no nosso site durante esses horários da live, até as 5 horas da tarde, que é esse NPK 10-10-10. E o que eu quero falar para vocês sobre adubação? Quando vocês, a muda frutífera ou planta, até aquelas que já são árvores, tem que ser adubada o ano inteiro, né? Tem que ser adubada o ano inteiro, tanto no inverno, no outono, no inverno, quanto na primavera ou quanto no verão. Mas, lembrando que no inverno não precisa ser com tanta frequência, né? A planta já está meio parada ainda, né? O ideal é você adubar a cada 20 dias, né? Tanto no inverno quanto no verão. Porque assim ela vai recebendo nutrientes, mesmo que a sua absorção de nutrientes é mais lenta no outono e inverno, mas ela vai absorvendo ali devagarzinho para se manter nutrida. E daí o que eu indico? Como no inverno as temperaturas, tanto durante o dia como à noite, elas não são tão altas, porque a gente está mais em períodos mais às vezes, chuvosos, nublados. Então, eu recomendo sempre no outono e inverno você utilizar o fertilizante quando começa assim, ó, 041408. E o que significa, né? Significa fertilizante, ele é o mesmo que NPK hoje em dia. Então, NPK quer dizer o quê? Quer dizer nitrogênio, fósforo e potássio, que é os 3 básicos e principais que as nossas mudas precisam ter. Vou falar um pouquinho mais baixo, porque se eu aumentar a voz, vai dar coceirinha na minha garganta, daí eu vou começar a tossir, beleza? Então, aqui, ó, nitrogênio, fósforo e potássio é os 3 elementos fundamentais e principais que elas precisam de alimento, né? Então, assim, o NPK é o nitrogênio. Como no outono e inverno as temperaturas estão mais baixas, ela faz o nitrogênio faz o transporte desses outros nutrientes. Então, como o nitrogênio é a concentração mais baixa, esse transporte de nutrientes também é mais devagar. Então, a gente não acelera tanto nossas mudas, mas consegue estar nutrindo ela. Então, a recomendação para quem gosta de fazer o uso de adubação química no outono e inverno usar esses que são principalmente com nitrogênio mais baixo, para eles não estressar tanto a planta com a adubação, né? Recomendação, sempre adubar no final do dia. Principalmente se você for ali nesses períodos chuvosos, aduba no final do dia quando está chovendo, que daí a chuva já se encarrega de dissolver esse produto e levar para as raízes onde precisa fazer o efeito delas. E o outro que eu recomendo é quando a gente saiu do inverno, a gente começar a usar esse 10-10-10, o NPK 10-10-10, por quê? Porque as temperaturas, elas aumentam, porque estão entrando na primavera e depois vai para o verão. As temperaturas aumentam e as temperaturas são altas, tanto de dia como à noite também é mais quente. Então, tu pode acelerar com um nitrogênio concentração 10, porque ela vai dar conta de fazer a absorção dos nutrientes e nutrir essa planta onde ela precisa. E a adubação, ela tem que ser a cada 20 dias, tanto no inverno quanto no verão. Então, pega um papelzinho ali, pega um papel para mim e uma caneta e vai anotando essas dicas que eu estou dando. Quem não quer usar adubação química, que está começando agora, tem um pouquinho de inexperiência, tem medo de queimar a muda,
eu vou indicar umas coisas agora na hora de fazer o plantio. Mas na hora de fazer o plantio, no chão agora, eu vou passar uns produtinhos para vocês. O que vocês podem estar utilizando? Vocês vão abrir a cova de vocês, sempre 40 por 40 por 40 de profundidade. Uma cova grande. Esse é o leito ali, que vai receber a muda quando é no chão. Diz para mim quem é que está anotando todas as dicas que eu estou passando hoje. Caneta, papel, para anotar tudinho. Porque escreve ali nos comentários. Eu estou anotando ou não estou anotando? E não esquece de enviar também essa live para os amigos, né? Que tem um aviãozinho ali embaixo. Compartilhar para as demais pessoas assistirem conosco. Uma coisa que eu tenho que falar a respeito dos adubos é que assim, ó, cada marca tem a sua forma de você estar utilizando esses produtos. Então aqui, eu tenho essa marca e tenho essa outra marca. Eu sempre tenho que se atentar a ler os rótulos, né? Principalmente, vamos anotar, gente, o Erison, tem a nossa outra colega ali que está assistindo, está anotando, é isso mesmo. E principalmente tem que ler o modo de aplicação e o cultivo de cada um conforme a embalagem. Porque dependendo do fabricante, muda a cor, muda a forma de aplicar também esses produtos, né? Mas rende, tá? É uma coisa que rende bastante. Posso falar uma coisa? Não. O André quer falar e eu não tô deixando, mas eu já sei o que ele quer falar e eu já vou falar também. E daí agora, saindo do adubo e voltando aqui, se alguém tiver uma dúvida do adubo ainda, pode escrever ali para mim que eu já tiro a dúvida. Depois eu mostro as mudas bem rápido, assim. Para plantar no solo, quando você foi abrir a sua cova, né? Você fez ela nas dimensões 40, 40 por 40 de profundidade. Eu vou pegar essa muda aqui que a gente falou, que ela foi nosso exemplo do estresse hídrico. Você tem que se atentar também que o quê? Você tem que ver aqui onde começa o solo até aqui. Aqui já vai dar uns 30 centímetros de altura. Então, 40 tá bom, porque ele vai tampar a muda e depois vai ficar um pouquinho abaixo do solo essa muda, né? E daí o solo vai ficar a nível da muda. Sempre que você for fazer ela no chão ou no vaso, essa muda tem que vir assim uma camada de um tanto assim que dá uns 7 centímetros de solo por cima, para ficar a nível do solo, e no vaso ela tem que ficar um pouquinho mais abaixo, porque quando você for molhar, ela aguenta um pouquinho de água. E não tampar o enxerto, né? E nunca esquecer também de não tampar o enxerto, né? Então, você sempre tem que ver aonde começa e aonde termina. E daí, não tampar o enxerto, né? Que nem aqui eu falei 7 centímetros, mas aqui dá menos, porque aqui já começa o enxerto da muda, né? Então... Geralmente, plantando a profundidade, que a muda já chega lá. com essa profundidade de 40 centímetros ali de profundidade, geralmente já é o bom, assim, sabe? É o ideal. Aquele barro que sai da cova, porque todo solo é bom, não existe solo ruim. Solo ruim é aquele cinza, e a cinza não tem nenhum nutriente, mas a gente não, no nosso Brasil não tem um solo de cinza, né? Aterro, cascalho, solo com muita pedra também é ruim. Os solos de areia também são ruins, claro. Só que daí a maioria aqui, né, quem não mora no litoral ou onde não tem praia, todo solo é bom. Então, em todo lugar vai dar alguma coisa, né? Vai dar alguma muda, vai dar as mudas. Tanto que a gente, quando passa nas estradas e começa a reparar as mudas que estão plantadas, a gente vê que está dando muda, né? Então, todo solo é bom. Então, assim, aquele barro que sai da cova, quando tu abre o chão para fazer o plantio, aquele mesmo você já consegue misturar com outros para deixar ele mais fofinho, mais agregado. Então, aquele solo que vocês tiram da cova, quando vocês vão plantar, sempre escolhe ali plantar umas 5, 10 frutíferas, né? Num dia, assim, para vocês terem bastante material.
para ter bastante material e também não ter desperdício de material, né? E daí o que eu indico? Ó, o humus de minhoca com o solo pode misturar e fazer o plantio com ele normalmente, tá? Também sempre se atentar aqui na embalagem a proporção de um para o outro, tá? Porque eles mudam também as recomendações, né? Para ficar um solo fofinho e gordo, né? E daí, outro que você pode misturar é o esterco de aves. O esterco de aves também. Pode misturar junto nesse solo que sai ali da sua cova. E voltando para adubação. Eu vi lá um produto que eu quero indicar para vocês, que quando vocês têm elas plantadas no vaso, e quem não tem muita prática do adubo químico, é esse fertilizante 4 em 1. Que daí você pode colocar esse aqui, porque ele é orgânico. Ele é orgânico e mineral. Então, quem tem medo de usar NPK, opte por adubação orgânica ou mineral ou adubação foliar. Adubação foliar, a gente tem alguns que nem esse aqui, ó. O orgânico. E esse aqui não, André. E esse de rosas aqui, que ele é para rosas, mas ele é uma excelente fonte de nitrogênio, fósforo e potássio. E você faz aplicação via folha. E esse aqui, você complementa também com adubo orgânico que você põe na sua muda, né? Então esse é fácil de aplicar. A muda tá aqui, você dá só 1, 2 xiringadas, pronto. Quanto maior, daí tu faz um sereninho maior em cima da tua muda. Conseguiram anotar alguma dica? Anotaram, né? Daí o que eu quero falar para vocês é que assim, ó, eu tenho desses pacotes aqui, são alguns brindes, né? Então, quem comprar no nosso site, nas compras acima de R$300, vão ganhar 1 quilo de adubo de diferentes composições. Então, é aleatório que vocês vão receber. E daí eu tenho 3, 4, 5, tem 6. Então, 6 clientes que fizerem suas compras hoje, no horário das 2 da tarde até as 5 da tarde, os 6 primeiros nas compras acima de R$300 vão ganhar um brinde desses adubos para poder estar testando em casa e depois vir contar pra gente como é que foi o resultado. Então, são 6 kits desses. Agora, para quem já é cliente nosso, bota aqui para mim dizendo assim, eu já sou cliente. Eu vou já liberar um cupom de desconto. Já sou o cliente, bota assim. Eu já sou o cliente. E daí eu já vou liberar um cupom de desconto para vocês. Agora vamos voltar mostrando as mudas. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a nossa muda de Amora Mouros. Você conhece bastante cliente nosso ali assistindo. Muito obrigada, tá? Tenho uma gratidão enorme para vocês estarem acompanhando a gente nesse sabadão. Então, anota ali no papelzinho de vocês, para vocês que já são nossos clientes, o cupom de desconto, para vocês colocarem ele no final da nossa live, no final das compras de vocês. Plantou, vocês vão colocar um cupom lá, escrever, tem um campo lá, onde vocês escrevem assim, tá escrito lá, ó, cupom. Aí vocês escrevem, plantou, isso na última aba, antes de finalizar a sua compra. Aí ele vai dar 10% de desconto em todas as formas de pagamento, tá? Em vários itens do site. Já aproveita. Quem não é cliente nosso ainda, fica por aí, que vai sair cupom de desconto para vocês também. Então, quem não é cliente, continua assistindo e já faz a gentileza de enviar um aviãozinho ali para mais pessoas assistirem nosso conteúdo. E eu vou liberar um cupom de desconto para vocês também. Eu vou mostrar então para vocês a pitanga, já que o Leandro comprou uma pitanga, eu vou mostrar para vocês a pitanga primeiro. Essa aqui é a nossa muda de pitanga. Muda bem enraizada,
né? Bem enraizada. Quase 2 anos. Ela tem quase 2 anos aqui dentro dessa embalagem de produção. A gente já faz a poda na altura de 70 centímetros, até aqui no final, a poda. Então, Leandro, o que tu achou da tua muda de pitanga? Gostasse? Essa aqui é a fase inicial da muda, né? Antes de ela virar a árvore que a gente quer. E para ela virar a árvore que a gente quer, a gente precisa se atentar à adubação, que toda muda frutífera ou outros tipos de plantas e flores também precisam de adubo. É regra, tá? Vocês têm que fazer uma anotação ali, que é regra fazer adubação nas suas mudas e plantas para se desenvolverem muito bem e a gente poder ter os resultados que a gente quer. Então, vocês vão escrever ali, ó, a cada 20 dias, durante todo o ano, seja no outono, ou no inverno, ou na primavera, ou no verão, eu vou adubar as minhas mudas, sendo frutíferas ou não, durante o ano inteiro. No outono e inverno, eu vou utilizar uma adubação de NPK, que ela é mais baixa na concentração do nitrogênio. Pode ser, como exemplo, o 041408. Pode ser o fertilizante orgânico 4 em 1. Você pode colocar esterco de minhoca. Pode colocar esterco de aves, humus de minhoca. Pode colocar esses adubos também. Pode colocar bocache. Quem tem medo de usar adubação química pode usar esses outros produtos. Agora, na primavera e no verão, que é quando a planta ela para desse ciclo, porque o que acontece? No outono e inverno, a planta fica mais parada, ela fica adormecida. Isso funciona para essas que têm folhas e funciona também para aquelas mudas que não têm folhas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem as espécies de mudas que eles falam caducas, caducifólias? Comenta para mim aqui embaixo, se você conhece ou não, sim ou não. Conhecem as mudas denominadas espécies caducas ou caducifólias? Comenta para mim se vocês conhecem ou não, que eu já vou explicar sobre elas. A pitanga tá assim. Pitanga também é o gostinho da nossa infância. Quem aí não ama uma pitanga, né? Eu amo pitanga. Então, assim, poder colher nossas próprias pitangas em casa é muito bom. Porque quando a gente está fazendo isso, a gente não só está desfrutando de um momento prazeroso. A gente pode chamar o filho, o neto, todo mundo para vir compartilhar desse momento, né? E também a gente está, além de vivendo de momentos prazerosos, assim, que é colher as nossas próprias frutas, a gente tem que lembrar também que a gente não está sozinho nesse meio ambiente, né? Tem os passarinhos, e daí tudo que a gente fizer de plantio serve de alimento para eles também, né? Não só para a gente, né? Porque o que a gente não quer é extinguir ali o que tem tudo no nosso meio ambiente, né? Então, por isso que é muito prazeroso. Muda de pitanga. Essa muda de pitanga, ela pode ser cultivada no vaso e no chão, tá? Pode ser plantada em todo o Brasil também. Então, essa aqui é uma muda de pitanga. Agora eu vou explicar para vocês a diferença dessas mudas que eu falei que são caducas, né? Então, me dá uma muda aqui, André, que não tem folha. Eu vou mostrar uma muda para vocês aqui, e vocês vão se assustar. Esse aqui é o caqui rama forte. É a muda do caqui, né? E o caqui, o que ele é? Ele é uma espécie de muda que ele entra dentro dessa categoria de mudas caducas, que derrubam as folhas. Então, o que acontece? Essa muda aqui, ela tem mais fases nas estações do ano do que essas aqui que tem folhas. Então, se vocês começarem a perceber e olhar para fora, vocês vão começar a notar que algumas árvores estão com folhas e algumas estão sem folhas no outono e inverno. O que acontece? Quando começa a entrar o outono, elas começam a pegar toda a água e energia que elas têm e demandar aqui para as raízes.
E daí aqui fica totalmente em espera. Então elas jogam a energia delas aqui para baixo, para as raízes. E elas ficam adormecidas. Por isso que daí, dependendo da estação do ano, vocês vão começar a observar que as folhas vão mudando de cor. Elas mudam de cor até começar a cair todas elas e ela ficar somente assim no talo, parecendo que está morta. Mas na verdade ela está muito viva. Você pode ver, ó, tem muita raiz aqui embaixo, está úmida e ela está viva. A única coisa que faz ela ficar assim é porque ele está nesse período de dormência, de repouso vegetativo. Agora, se eu pegar a minha unha mesmo, raspar aqui do lado, para eu ver mesmo se ela está viva ou não, eu vou conseguir ver, peraí, que aqui dentro, ó, ela tá verde, porque a gente não vê por dentro, né? A gente só tá vendo o aspecto dela por fora. E daí a gente acaba se assustando. Então, o que acontece? Tu pode raspar com a unha ou com uma faca e olhar por dentro, no seu núcleo, porque dentro disso aqui tem um núcleo. Peraí, gente, que eu tô com dificuldade. Onde é que eu raspei agora? Aqui, ó. Ali, ó. Daí vocês podem observar. Estão conseguindo ver? Responde para mim se vocês estão conseguindo ver que tá verdinho ali dentro. Ó, vê se vocês conseguem. Ali, ó. Estão vendo que tá verde dentro? Então, aqui dentro tá verde. Aqui dentro tá tendo água. Só que ela joga mais a sua força lá para baixo, para as raízes. Então, por isso que ela tá sem folha nessa época do ano. Mas ela não tá morta. A gente tem que cuidar dela igual como cuida das outras e esperar ela sair dessa fase. Então, geralmente, tem algumas espécies de mudas frutíferas, como o caqui e algumas espécies de uva, que eles demoram mais para brotar. Então, às vezes, você vai visualizar ali um pêssego, uma ameixa, uma nectarina saindo da dormência antes, já brotando ali antes na primeira quinzena de agosto, você já vai começar a visualizar que está saindo da dormência. Mas isso é diferente para cada espécie. Então, algumas vão sair da dormência antes, porque são espécies que são semidecíduas. Derrubam as folhas no inverno, mas são semidecíduas. Agora, essas que são caducifólias, elas perdem todas as folhas e demoram mais tempo depois para brotar também. E para elas brotar, elas precisam do quê? Não podem ter, né? Elas não podem ter falta de adubo e escassez na água. E principalmente elas precisam do quê? De sol. Mínimo 6 horas de sol por dia, todas as mudas frutíferas e aquelas que dão flores. Essa é a outra anotação que vocês têm que fazer ali. Nas anotações de vocês têm que colocar assim, ó. Toda muda frutífera, ou todas aquelas que dão flores, tanto também algumas árvores de sombra, precisam do sol, porque o sol é o principal nutriente natural que elas têm para se manter viva. Porque ali elas fazem fotossíntese e também elas também conseguem produzir a glicólise, que a glicólise é o quê? Ela faz a produção de substrato energético para ir mantendo o ciclo da muda ativa. Então, eu vou mostrar outra muda para vocês. Gente, muito obrigada por estar conosco nesta live. Então, manda um aviãozinho para mais pessoas, tá? Para esse conteúdo chegar para mais um lugar do Brasil. Conta para mim da onde que você está falando, né? Da onde que você está falando. Então, agora eu vou mostrar mais uma muda para vocês. Quem aí não gosta de uma amora? Essa aqui é a nossa muda de amora portuguesa. É a queridinha, é a mais vendida. Então, é a mais fácil de cultivar. Se você quer começar a cultivar mudas frutíferas num vaso ou plantar no chão e ainda não decidiu qual é a opção que você quer, eu digo para você escolher a amora portuguesa. E olha que lindinha essa aqui, que já está em ciclo de produção. Olha ali, se vocês conseguem ver que já tem saindo uma frutinha. Então, essa é a nossa muda de amora portuguesa. A amora portuguesa também é uma espécie dessas frutíferas que são semidecíduas.
Então, ela também perde um pouco de folha, mas não é tudo. Mas perder as folhas não é ruim. Por quê? Porque a tua planta está viva, a tua muda está viva e ela está fazendo seu ciclo biológico, né? Até porque as folhas velhas, elas tendem a amarelar e cair, mesmo daquelas que não são caducifólias, né? Porque elas estão crescendo e isso é muito bom, né? Elas estarem crescendo, porque daí elas vão atingir aquelas árvores que a gente quer e colher suas frutas, né? Desfrutar tanto do alimento quanto da sombra. Então, essa é a nossa muda de amora portuguesa, a escolha perfeita para quem quer cultivar num vaso, na varanda. Tem uma varanda que pega bastante sol, pode cultivar ela. E também pode ser plantada no chão e pode plantar em todo o Brasil também. Agora eu vou distribuir para vocês um cupom de desconto para quem não é nosso cliente. Para quem não é nosso cliente, anota o cupom ali. Já diz para mim quem não é nosso cliente. Escreve não sou o cliente, que eu já vou liberar um cupom de desconto. Agora eu vou mostrar outra muda para vocês. Outra muda. Qual? Vou pegar mirtilo. Quero mostrar para vocês as nossas mudas de mirtilo. A gente tem diversas variedades no nosso site. E o mirtilo, para quem comprar logo, vai receber em casa no seu ciclo de frutificação já. Porque eles estão com flor e daqui a pouco essas flores vão virar frutinhas. Ó, deixa eu mostrar bem para vocês ali as florzinhas. E essa é a nossa muda de mirtilo. Então tem variedade lá, tanto para clima quente como para clima frio. Olá. Essa variedade aqui é o mirtilo bilox. Olha que lindo. Então esse é o mirtilo também é uma escolha perfeita para quem quer cultivar muda frutífera em vaso, principalmente no vaso, tá? Então, se você tem um vaso ali e queria uma opção de muda frutífera para vaso, o mirtilo é a escolha perfeita, tá? Porque ele é um arbusto e de porte pequeno. Então, ele não vai ficar muito grande, vai ficar bonito e baixinho. Então, plantar num vaso, escolha um vaso bonito, a gente tem algumas opções no nosso site também, de diversos tamanhos. Então, o ideal para começar a fazer o plantio das nossas mudas é pegar um vaso a partir dos 14 litros, 21 litros, 18, 20, 25 litros, né? Ou já vai para ele, fica muito tempo lá dentro. Ou já escolhe um vaso desse tamanho aqui, ó, que é de 40 litros, que ela vai ficar por muito tempo aqui dentro, né? Ó, vaso de 40 litros, ela vai ter um excelente solo e vai ficar por muito tempo aqui dentro. 5, 6 anos mais. Ela fica uns 5, 6 anos para mais, né, aqui dentro. E daí eu quero, agora aproveitando a situação, quero dar para vocês umas dicas de ouro aqui. Quando a gente vai fazer o plantio no vaso, né, para quem escolhe o vaso como fazer o plantio das nossas mudas. O ideal para a gente ter menos frequência ou quando a gente não sabe se está molhando demais ou molhando de menos. Você pode se utilizar de alguns preparos aqui para garantir que a nossa muda vai conseguir ter absorção de água. Mesmo naqueles períodos que a gente fica em dúvida se não sabe se está molhando demais, se está molhando de menos. Então, o ideal é fazer o quê? Tem o vaso tem que ser furado para escoamento da água, tá? Porque a gente não pode ter quando a gente vai molhar, não pode ter represa de água aqui dentro. A gente tem que molhar e a água tem que passar pelo vaso e tem que sair pelos furos. Daí é sinal que o teu solo está bem preparado e tem uma drenagem boa. Para aguentar a umidade, como eu estava falando, porque no vaso a evaporação da água é maior, é mais rápida do que no solo. Então, tu tem que preparar para fazer o plantio da muda. O que tu escolhe para ajudar nessas horas? A argila expandida, bota no fundo. A argila expandida, ela é não só essas pedrinhas de drenagem. Ela é principalmente a pedrinha que ela aguenta a umidade. Então, essa pedrinha fica úmida. Então, a raiz, ela vai
encontrar a umidade, vai conseguir tirar um pouco de água para se manter viva quando ela tiver na escassez de água. Outra, isso no fundo. Daí você prepara seu solo, coloca um TNT ou aquela... TNT é aquele que eles usam para festa de aniversário e bota como manta de bidim. Pode colocar também uma telinha de sombrite, não precisa comprar a manta de bidim. Se tem uma tela de sombrite ou um tecido que ele é bem fofinho, que dá escoação, pode também colocar aqui, entre a argila expandida e entre o solo que você vai jogar. E daí de acabamento, outra dica que eu dou, que é ouro, é a casca de pinos. A casca de pinos, além de ficar o teu vaso bonito, com um acabamento legal, ele também vai servir para reter a umidade. Então, naqueles períodos que você não sabe se deve molhar de novo, ele vai reter a umidade e vai conseguir também entregar um pouco de água ali para nossa muda, né? A frequência de molhar as mudas. Quando você vai fazer o plantio delas, a cada 15 dias, você molha... durante 15 dias você molha todos os dias, né? Aí, nas próximas vezes que você vai molhar, você começa a alternar, fazer mais espaçado. Tipo, a cada 2 dias molha. Se você estiver morando num local bem quente, extremamente quente, daí tem que molhar todo dia. Porque daí a evaporação da água é mais rápido. E além dos dias quentes, a gente tem as noites quentes, né? A Tati perguntou ali, eu vou responder uma pergunta da Tati, do hidrogel. Então, eu não indico hidrogel, tá? Mas a gente está fazendo o que agora? Para enviar as mudas para vocês e dar essa garantia que a gente dá, porque as nossas mudas a gente consegue enviar para todo o Brasil com garantia de viagem de 30 dias úteis. Então, se você está num estado onde deu até 30 dias úteis de viagem, pode fazer a compra tranquilo, porque a gente garante a viagem. Por quê? Porque a gente faz a aplicação desse hidrogel. Mas isso a gente faz porque a gente está embarcando uma mercadoria que precisa de certa umidade dentro da caixa até chegar no cliente. Mas em casa, não indico vocês colocarem hidrogel, tá? Porque não tem nada melhor do que vocês mesmos poderem, além do ato, né, de vocês estarem cuidando, de ser prazeroso, vocês têm ali na mão como tá molhando, né? Então, eu vou mostrar outra muda agora para vocês. Pode ser a palmeira azul. Vou dar uma opção de muda para quem quer plantar na frente da casa, no seu jardim. Ou também num vaso, né? Que não quer dizer que não possa ser plantado. Que é a palmeira azul. Essa aqui, ó. Essa muda de palmeira azul. Ela é uma palmeira muito exuberante. Ela dá aquelas folhas em leque, assim. Então, ela é muito linda e fica muito exuberante no vaso quanto no chão, né? Além também de quando está com as folhas bem abertas, ela faz uma ótima sombra. E ela é fácil de cuidar também. E também a indicação que eu dou de tanto de adubação quanto de molhar as mudas é a mesma para todas, tá? Porque esse é o básico e o básico funciona. Então essa é a nossa muda de palmeira azul. Lembrando que nosso frete grátis, ele é para região sul e sudeste, nas compras acima de R$400. Erison, nosso clientão, né? Que sempre está conosco acompanhando. Gratidão a todos, né? Nossos clientes. E agora é o cupom de desconto para quem não é cliente nosso. Então, vocês anotem ali que o cupom, ele é POMAR. POMAR é o cupom de desconto para quem ainda não é cliente nosso. Então, agora eu vou mostrar mais uma muda. Pode ser a jabuticaba. Essa aqui tamanho? Essa aqui é a nossa muda de jabuticaba tamanho M. Olha que linda. Então, assim, essa aqui também é uma frutífera ideal para quem quer plantar no vaso e no chão. Essa aqui é da variedade híbrida. Então, o que é? Ela produz mais de uma vez por ano e ela produz de porte baixinho já.
Então, quando ela estiver ali com uns 3, 4 anos já no chão, ela vai estar dando uma excelente carga de frutas. Aí eu quero mostrar para vocês a nossa planta de jabuticaba tamanho GG. Quero mostrar para vocês. Quer ela pegar? O André vai buscar a planta de jabuticaba tamanho GG para mostrar para vocês. Vou tomar um gole de água. Vai dar certo? Essa aqui é a nossa planta de jabuticaba tamanho GG. Ela tem 4 anos. Cuida. E ela já está produzindo. Eu queria mostrar para vocês de perto que ela está cheia de florzinha. Aqui tem florzinha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não vai, né? Mas eu postei ela nos stories do Instagram. Mas ela tem 4 anos já. Então, quando essa nossa M aqui atingir um porte desse, ela já vai começar a estar frutificando. Umas dicas que eu dou para a planta de jabuticaba GG é que vocês podem fazer a aplicação foliar desse Nutri-Cobre aqui. Tanto na jabuticaba como nas outras frutíferas. Quem comprou nossa planta de jabuticaba, então daqui a pouquinho já vai estar aparecendo as primeiras florações, tá? Porque aqui para nós tá, mas o que acontece? Ela sempre está se mantendo nessa embalagem de produção. Quando a gente tira da embalagem de produção e planta ela numa cova ou num vaso, pode atrasar um pouco o ciclo de frutificação, porque ele tipo que meio que retarda um pouco, né? Então, aí eu indico passar também foliar esse Nutri-Cobre, porque além de um excelente... Esse Nutri-Cobre aqui, ele tem bastante coisa dentro, mas ele é principalmente parecido com a calda bordaleza, sabe? Que a gente tem que fazer o preparo dela. Só que esse aqui ele já vem pronto para aplicação. Pronto para aplicação, é só agitar e pulverizar assim, umas 2, 3 vezes por mês. Daí, quando você vai fazer essa pulverização, tem que lembrar que você também tem que fazer de baixo para cima, né? Porque muito do que a gente não vê está embaixo da folha. Então, tem que fazer de cima para baixo e um pouquinho de baixo para cima. Porque muito do que a gente não vê, de ácaro, inseto, aquela mosca, tá em broca, pulgão, tá embaixo das folhas, sabe? Daí, às vezes, é isso que está prejudicando o desenvolvimento da muda, mas a gente não está vendo. Porque a gente só se atenta naquilo que a gente vê de cima para baixo. Tem gente que já está aparecendo as flores, que legal, muito bacana. E a gente fica muito contente de saber que o que a gente está entregando está dando resultado para vocês, tá? Mais uma vez, né, quem está entrando, sejam muito bem-vindos, né? É uma gratidão enorme estar aqui hoje com vocês. Então, eu já dei dica do Nutri-Cobre. O Nutri-Cobre tu também pode aplicar até nas outras frutíferas também, tá? Isso aqui são produtos básicos que a gente está oferecendo e que funciona para tudo. Porque cultivar não é difícil, é fácil, é muito fácil. Então, outra dica que eu dou é esse fumo líquido aqui. O fumo líquido ele também é um excelente produto para o controle de pragas, sabe? Praga que a gente fala é os bichos, né? Os pulgão, as lagartas, que a nossa muda, a nossa planta, elas ficam ali expostas, né? Então, elas precisam também dessa proteção, desse controle biológico. Então, se você mantém isso ali em dia, é muito fácil de cultivar e depois a gente ter o que a gente quer, que são as frutas, né? Eu vou terminar, vou mostrar as mudas assim. Oi, Samile, tudo bom? Tá ali acompanhando a gente? Oi, tudo bom? Então tá, eu vou mostrar as mudas, depois a gente conversa mais um pouquinho, então vocês mandam umas perguntas para mim estar respondendo. Eu tô quase parando a voz, gente. Quero mostrar para vocês o melão andino. Que ele parece um ovo de pé, ó. Ele já tá com fruta, então quem quiser comprar, né? Tá ali disposto no nosso site. Ele é um arbustinho
mas se tu tem que meio que tutorar ele para poder ele ficar em pezinho, sabe? E ele é bem docinho. Aqui ainda vai ficar umas listras, mas ele é muito doce. Então, quem quiser aproveitar, o melão andino tá com fruta. Fala mais. No mercado. Outra fruta que eu quero mostrar para vocês é o figo roxo. Essa aqui é outra frutífera que é muito fácil de cultivar, então não tem segredo. E ele produz figo o ano inteiro. Porque esse aqui está com figo, produzindo figo desde o começo do ano. Então pode ser cultivado em vaso, pode ser plantado no chão e em todo o Brasil. Lembrando que vai perder a folha, né? Lembrando que ele é uma muda caducifólia, que ele também derruba as folhas no inverno, né? Então aqui vocês estão vendo ele com algumas folhas, mas a que ainda vai chegar no estágio dele, ele vai derrubar as folhas e vai ficar só o caule. Porque ele entra dentro daquela categoria de mudas caducas, né? O que eu quero mostrar para vocês também, um produto excelente. Fugindo ali da parte das mudas frutíferas, gramado todo mundo tem em casa, né? Quem tem um pedacinho de grama em casa? Diz para mim sim ou não quem tem grama em casa. Quem tem grama, escreve grama. Porque eu vou dar qualquer tipo de grama. Grama esmeralda, grama sempre verde. E tá com ela com aspecto assim, principalmente quando vai chegando ali a primavera, o verão, ela começa a ficar aquelas rodas parecendo queimadas, né? Ou veio frio e ela ficou queimada. Daí tu tem que usar esse aqui, ó, Nutrigramas, para ajudar a grama assim a se revigorar, sabe? Daí tu usa, ele tem o dosador aqui dentro, tem que se atentar às épocas de aplicação que traz conforme a recomendação do fabricante. E logo em seguida pega a mangueira e molha. Então, a grama do vizinho nunca mais será a verde, vai ser a tua. Então, assim, ó, para quem quer a grama verde, usa o Nutrigramas, né? Grama do vizinho, lembra do ditado? Grama do vizinho sempre mais verde? Agora, com esse produto aqui, a tua grama sempre vai ser a mais verde e o vizinho vai ficar com inveja e vai querer saber qual é o teu segredo. Nutrigramas. Dá para várias aplicações, tá? Ele é um pozinho, daí você pulveriza ele. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa... Tem alguma muda que vocês querem ver? E daí logo já vou encerrar a live, que eu já dei todos os brindes, dei os cupons de desconto. E depois a gente vai, segunda-feira, olhar no sistema. As pessoas que compraram até as 5 horas da tarde, a gente vai estar entrando em contato com elas, ou a gente só vai visualizar no sistema e já vai mandar junto todos esses brindes que a gente falou, né? Então, nas compras acima de R$300, tem 1 quilo de produto para 6 clientes. Tem o nosso vaso top de pintura eletrostática, nas compras acima de R$500. E isso tudo a gente vai acompanhar pelo sistema que a gente consegue ter o horário, né? A gente tem um horário para fazer o acompanhamento. Então, das 2 da tarde até as 5 horas da tarde, vai ter... a gente consegue acompanhar quem fez seu pedido, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que estão com a gente nessa live. E o que vocês querem ver? Muda de pequi eu não tenho. Vou ficar devendo. E daí, se tem alguma muda que vocês querem que eu mostre aqui, que vocês estão com dúvida para poderem fazer a conclusão, a gente já mostra para vocês. Essa aqui é a nossa muda de fruta do Conde. Quem ali conhece a fruta do Conde? Então, essa é a nossa fruta do Conde, né? Nossa muda. Ah, agora eu lembrei de uma coisa. A fruta do Conde, o André vai buscar a gabiroba. As primaveras eu não consigo buscar porque elas estão em outra unidade de produção. Daí a gente vai se atentar ao que a gente tem dentro dessa unidade aqui, que é onde a gente está
fazendo a live, a gente consegue pegar na mão já. Muda de pimenta tenho e está produzindo, tá? O Max Francoso tem o muda de pimenta do reino, elas estão produzindo, tá com penca de frutas já. Eu já tô com coceirinha na garganta já. Minha água também acabou. Mas as outras ali, o que você tá pedindo, eu não tenho. Mirtilo tem o Biloxi, que tá com fruta, tá? Se você quiser comprar. Aqui, Erison, a muda de gabiroba. Muda de gabiroba. Bem verdinha. E nessa época do ano é normal também a gente receber as nossas mudas em casa, até a gente que cultiva elas aqui dentro da estufa, a gente também visualiza algumas folhas mais amareladas, né? Mas é por conta mesmo que as folhas ficam velhas e caem para dar lugar para as folhas novas, né? Que é sinal que a nossa muda está em constante crescimento, né? E eu quero dizer para vocês que eu lembrei que tu sabe que as mudas, fruta do conde, ela era especificamente de clima quente, né? E o que a gente observa? Observa não, que a gente comprova. A muda de fruta do conde, a muda de caju, muda de cajá, manga não, a gente tem a muda de cajá, manga não, só que também não tá aqui dentro para eu poder mostrar para você, tá? A muda de gabiroba, ela não é da gabiroba grandona, tá? E a gente tem o da gabiroba grandona também, que a gente comercializa ele com o nome de araçaboi. É esse que tu fala, Erison? O araçaboi? E daí, falando aqui que eu estava dizendo, a muda de fruta, essa fruta do conde, a seriguela, qual outra, André? Que são de clima quente, groselha, caju, elas produzem aqui para nós, que a gente está numa região bem fria, né, de Santa Catarina. E o que acontece? No inverno, no outono e inverno, também elas caem todas as folhas. E daí elas ficam adormecidas. E no verão elas brotam de novo. Mas elas não morrem. Mas elas já se aclimataram, sabe, aqui. Então as mudas de clima quente já se aclimataram para gente que é de clima frio. Então, as mesmas acontecem com essas mudas de clima frio, que vocês podem plantar no clima quente, porque a gente produz elas dentro de estufa. Então, aqui dentro das estufas, onde a gente produz, a temperatura se mantém no inverno, e no verão fica ainda mais quente, que é o que as mudas querem. As mudas querem o calor para crescer, né? Calor e água para crescer. Então, por isso que a gente garante a produção de frutos logo no primeiro ano de plantio. E para isso acontecer, por causa dessas técnicas de produção que a gente utiliza, que são o quê? São técnicas que a gente pega material genético de árvores adultas que já estão produzindo e faz a réplica nos porta-enxertos ou nas outras formas de enraizamento que a gente faz para garantir essa precocidade de frutas. E para isso acontecer, o que eu vou frisar de novo é 50-50. 50% a gente, 50% vocês. Porque a gente faz tudo aqui até o estágio de vendê-la para vocês, que é a muda, né? E daí ali na sua casa, quando vocês plantam tanto no vaso como no chão, vocês têm que fazer essas recomendações que eu falei, né? Que é adubação em todo ano, todo mês, a cada 20 dias, né? O ano inteiro. Não importa a estação do ano que vocês estiverem. Não importa aonde vocês estiverem. Vocês têm que adubar e molhar. Não pode faltar isso e não pode faltar também o sol. Lembrando, que também lembrei de passar uma dica para vocês, é o seguinte. Vocês têm a muda de vocês plantada num vaso, certo? Vamos supor. E daí mudou a estação do ano. O que acontece quando muda a estação do ano? Aonde o sol... Desculpa, gente. Aonde o sol nasce, aonde ele se põe, ele também muda de direção. Então, vocês têm que observar
aonde bate mais sol, em qual época do ano, para daí poder mover esse vaso e colocar essa muda frutífera onde está batendo sol, porque ela precisa do sol, porque senão ela só depois de todo o ciclo de estação é que vai bater sol novamente nela, justamente por causa desse movimento que faz, né, na troca de estações. Eu acho que por hoje era isso, porque até peço desculpa para vocês se não foi o que vocês esperavam, mas vai ter próximas lives, tá? A gente sempre está disposto a melhorar, né? E eu vou ter que encerrar porque eu tô com muita dor na garganta. Acho que eu falei demais, falei alto. E eu agradeço a vocês por estarem aqui com a gente, né, nessa live, nesse sábado. E eu vou então passar elas rápido aqui na banca. E daí a gente vai encerrando a live. E eu vou repassar para vocês os descontos, né? Os cupons de desconto. Se vocês têm alguma pergunta para fazer, já pode fazer para mim, que se eu visualizar alguma, eu já respondo. Então, a nossa muda de abacate comum, que é a nossa muda de abacate comum. A nossa muda de goiaba tailandesa. Nossa muda de ipê amarelo. O ipê amarelo também, ele é uma muda dessas que perdem as folhas no inverno, tá? Então, os ipês, eles são semidecidos. Muito obrigada para o Erison, para a Jéssica, para todos esses que estão dizendo que gostaram da nossa live. Essa aqui é a nossa muda de acerola cabocla. A acerola clone. A Maria Preta Caqui Jacu. O Campari. Palmito. O palmito ele tem que ser plantado no chão. A Fran Pereira também agradeço muito. Ó, ele tem que ser plantado no chão. Esse aqui não pode ser plantado no vaso, tá? Até porque depois ele vai dar o palmito, que a gente tem que derrubar e fazer a extração da polpa, né? O Ingá Banana. Essa aqui é uma excelente opção para quem quer sombra, é a canela do Ceilão. Então, ela é uma muda que cresce muito rápido para quem quer sombra, e a canela do Ceilão. O frete grátis para sul e sudeste, ele é o ano inteiro, tá? Então, ele é quase o ano inteiro. Na verdade, tem que aproveitar esse mês, porque a gente está com frete grátis para sul e sudeste nas compras acima de R$400, né? Essa aqui é nossa palmeira carpentária. Também tem que ser plantada no chão, tá? Essa aqui é a nossa muda de groselha. Groselha, nossa planta de groselha. Eu agradeço a todos que estão comentando, tá? Agradeço todos os comentários. E a gente faz entrega para todo o Brasil. Então, a gente realiza aqui a preparação delas para embarcar na transportadora e despacha para todo o Brasil. Pimenta tem, para quem está perguntando, já tem fruta. Então, a amora está em início de frutificação, mirtilo. Tem planta de jabuticabagê com flor. A gente mostrou aqui uns produtos que às vezes vocês visualizam no site e às vezes ficam na dúvida de comprar. Então, são excelentes opções para vocês também incluírem ali no seu pomar, né? Aí, a muda de lixia a gente tem, que a lixia é a minha... Lixia, jabuticaba e pocã é as minhas frutas preferidas também, sabe? E o que a gente fala, né? Tem que ter adubação, não pode faltar água, porque o que faz? A gente garante
o envio das nossas mudas numa viagem de 30 dias úteis. A gente garante a saúde delas após plantio, mas a gente tem que se atentar que não pode plantar, às vezes, num solo muito encharcado, não pode deixar de estar molhando, porque tudo isso são fatores que, às vezes, fazem com que as mudas não desenvolvam muito bem, né? Principalmente quando a gente faz o recém-plantio das mudas, nos primeiros 15 dias, a gente tem que molhar todos os dias, né? A gente tem que preparar uma cova boa, um solo fofinho. A gente só não indica onde tem solo de areia, né? Que daí tem que fazer uma preparação mais forte desses solos arenosos. Então, se você plantar as suas mudas no litoral, onde tenha um solo mais arenoso, faz uma cova maior, faz uma preparação de solo, coloca tutor também na sua muda, porque o vento fica balançando as mudas, daí isso impede com que ela se firme ali no solo, né? Então a gente tem também a terra enriquecida, né, que você pode colocar ali no solo para ajudar a fortalecer e ficar um solo mais fértil e fofinho, né? E respondendo ali a pergunta do que está falando do rambutã, não é pergunta, são comentários, mas eu quero falar para vocês que o quê? Rambutã eu conheci também, mas eu não cheguei a colher frutas, né? A gente tem aqui no nosso pomar rambutã plantado, mas a gente está ainda fazendo um olhar clínico em cima deles para ver se eles começam a produzir frutos de qualidade aqui para nós. Então, eu ainda não tive a oportunidade de experimentar a rambutã, mas eu gosto muito da lixia, né? Então, eu acho que por hoje é isso, né? Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram presentes hoje aqui conosco. Presente de todo lugar do Brasil, né? Então, eu vou passar para vocês. Para nossos clientes que já compraram conosco, cupom PLANTOU. Para clientes que querem comprar com a gente, cupom POMAR, que vão dar descontos para vocês em todas as formas de pagamento em vários itens do site. E os clientes que fizeram suas compras, que vão fazer ainda também, a gente vai mandar os brindes, né, para vocês. E eu espero ver vocês numa próxima live, né. Eu quero explicar para vocês, quando vocês falam de frete caro, né, eu quero dizer uma coisa para vocês, que, assim, a gente envia as mudas para todo o Brasil, a gente tem um produto de qualidade, ao qual a gente dedica toda a nossa atenção e carinho para produzir eles com essas técnicas inovadas que a gente tem, que daí façam que a gente possa afirmar que as suas mudas vão produzir no primeiro ano de plantio. Mas quem faz a coleta desses produtos e envia na porta da casa de vocês são as transportadoras, né? Então, assim, o frete não é eu que escolho. Se eu pudesse escolher, eu liberava frete grátis para o Brasil inteiro, de qualquer produto. Mas eu não posso, porque eu dependo desse serviço terceirizado que são das transportadoras, né? Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa muda aqui, vamos supor, ela pesa 2 quilos, né? Uma muda pesa 2 quilos. Só que eu tenho muda aqui, que no caso essa aqui pesa 3 quilos, vamos supor, a outra pesa 4, a outra pesa 5. Então, assim, no meu ver, o frete não sai caro. Por quê? Porque, principalmente, quando eu estou comprando uma muda frutífera, eu estou investindo no meu pomar. E esse pomar, ele vai ser um pomar produtivo, que ele vai me dar retorno. Vai me dar retorno não só me dando qualidade de vida, quando eu dedico amor para cuidar dessas mudas que eu escolho, né, para cuidar, como também ele vai me dar o alimento. Então, ele vai me dar o alimento por muito tempo. Então, a gente tem que começar a ver esses pontos de outro ponto de vista. Não apenas do valor porque o frete é caro. Porque não, o frete é barato. Porque esse não é um dinheiro que tu está pagando para receber e é um dinheiro que não vai te dar retorno. Vai dar retorno sim, né?
E lembrando que esses cupons de desconto, você tem que se atentar na hora de escrever para poder liberar o desconto, tá? Se você colocar ele, escrever ele uma vez e não efetuar a sua compra, ele já vai dar como aplicado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos combinar o seguinte. Pega o papel e anota o nosso WhatsApp. Ali é 47 996 48 35 74. Entra no nosso site, tem o botão do WhatsApp também. Segunda-feira, tira um print dessa live. Segunda-feira, manda para o Jonathan, que o Jonathan está assistindo a gente, eu tenho certeza. Ele vai estar ali para atender vocês. Tem o Jonathan, tem a Laine, tem o André. Todos eles vão estar ali no atendimento WhatsApp na segunda-feira para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Aí vocês tiram um print dessa live e já manda no WhatsApp para o Jonathan já ver que vocês estão assistindo hoje e também fizeram tentativas de compra dentro do horário que foi falado, que é das 2 horas até as 5 horas da tarde, né? Então, eu agradeço muito por vocês estarem aqui conosco hoje. Vocês foram todos muito bem-vindos. Eu agradeço a todos vocês que estão todo dia acompanhando a gente. E espero ver vocês numa próxima vez também, né? Então, me despeço aqui hoje com um sentimento de gratidão por todos vocês. E daí, então, desejo um bom final de semana e até a próxima. Um beijo para todos vocês.